Sob a Austrália existe uma estrutura misteriosa que pode virar de cabeça para baixo nossa compreensão atual da Terra. Ela pode ser a maior cratera de impacto já descoberta no planeta. Não deixe de ficar ligado até o final para saber tudo sobre o incrível mistério da Austrália. Se você gostou, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois dessa forma esse tópico empolgante será mostrado a ainda mais pessoas pelo algoritmo. Vamos voltar no tempo para cerca de 65 milhões de anos atrás, quando a Terra ainda era povoada por lagartos gigantes. Os dinossauros morreram naquela época devido a um desastre natural devastador. Esse evento também é conhecido como a extinção em massa do Cretáceo-Terciário porque ocorreu na era geológica dos períodos Cretáceo e Terciário. No entanto, a causa exata da extinção em massa dos dinossauros ainda é objeto de pesquisa científica. Mas a principal teoria é que um impacto maciço de um asteroide na península de Yucatán, no atual México, foi o principal gatilho. Há algumas outras teorias vagas. Diga-me nos comentários quais outras teorias você conhece sobre a extinção em massa dos dinossauros, estou muito curioso. É claro que o asteroide não atingiu os dinossauros diretamente, portanto, não contribuiu para sua extinção, mas o impacto do asteroide levou a enormes mudanças ambientais, como incêndios florestais, tsunamis e mudanças climáticas devastadoras. Além disso, uma das consequências foi que a luz solar foi drasticamente reduzida devido às muitas partículas de poeira na atmosfera da Terra que foram liberadas pelo impacto, o que logicamente levou a uma queda nas temperaturas, interrompendo a fotossíntese das plantas e causando o colapso da cadeia alimentar. É surpreendente que já houvesse problemas com as cadeias de suprimentos naquela época. Mas isso foi um problema real naquela época, porque não matou apenas os dinossauros, mas também muitos outros tipos de herbívoros que simplesmente não conseguiam encontrar nada para comer e morreram como resultado. E os carnívoros não conseguiram encontrar mais presas e morreram. E isso não foi tudo. Presume-se que houve uma emissão maciça de enxofre que poluiu a atmosfera com aerossóis e ácido sulfúrico, o que poderia ter levado à chuva ácida. E deixe alguém dizer novamente que vivemos em um mundo ruim hoje. De qualquer forma, o impacto desse asteroide deixou para trás uma cratera gigantesca, a cratera Chicxulub. Será que alguém consegue pronunciar isso corretamente? Não sabemos, a cratera foi descoberta pela primeira vez na década de 70. Ela tem cerca de 66 milhões de anos e a cidade está intimamente relacionada à extinção em massa sobre a qual acabei de falar para você. Com 180 quilômetros, é uma das maiores crateras de impacto da Terra. Isso equivale aproximadamente ao tamanho da ilha de Porto Rico, portanto, é incrivelmente grande. Essa não é, de forma alguma, a maior cratera de impacto. A maior cratera de impacto conhecida na Terra até hoje foi a cratera Vredefort, na África do Sul. Essa cratera foi formada há mais de 2 bilhões de anos e tem um diâmetro de 300 quilômetros. Essa é mais ou menos a sensação que meu estômago tem quando eu como muitos arancini. Mas prepare-se, em 1955, pesquisadores descobriram uma estranha estrutura anelar sob a Austrália com a ajuda de medições magnéticas, a chamada estrutura Deniliquim, localizada perto da cidade de Deniliquim, no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela está localizada no subsolo do sudeste da Austrália e tem um incrível diâmetro de 520 quilômetros. Essas estruturas não podem ser reconhecidas a olho nu. Os pesquisadores interpretam as anomalias magnéticas e tiram suas conclusões a partir delas. Com base nas linhas de campo distorcidas, eles conseguiram reconhecer um sistema de anéis concêntricos agrupados em torno de uma montanha no centro da Austrália, o que poderia ser uma indicação de uma cratera de impacto. Se você observar fotos de crateras de impacto na Lua, verá que geralmente há uma espécie de faixa ao redor da cratera e uma pequena elevação no centro. Quando um asteroide atinge um corpo celeste, uma grande quantidade de rocha é vaporizada e uma espécie de estrutura em forma de tigela permanece no solo. O material ejetado é distribuído na parte externa da concha, de modo que grande parte dele é lançada para fora do centro do ponto de impacto em um círculo. Mas algo mais acontece no centro. Aqui a rocha se comporta um pouco como a água. A água, então, basicamente volta para cima enquanto ondas concêntricas se formam. O mesmo acontece com os impactos de asteroides. A rocha inicialmente ricocheteia, enquanto uma grande quantidade de material é lançada para fora e a rocha no centro cai novamente, criando uma pequena protuberância na cratera. É claro que essa montanha central não é mais visível em Deniliquim. Ela está localizada a 4 km de profundidade, por isso foi tão difícil para os pesquisadores detectar uma cratera de impacto. Na época da primeira descoberta, os cientistas ainda não conseguiam fazer muito com as reentrâncias arredondadas na Terra. Havia simplesmente uma falta de dados e eles certamente não conseguiam determinar se essa enorme estrutura havia sido criada por um impacto de asteroide.
Basicamente, os impactos de asteroides e as crateras são expostos à natureza impiedosa do nosso planeta. Isso significa que sua aparência muda durante um longo período de tempo devido à erosão na Terra. Vento, chuva, terremotos, tudo isso garante que a estrutura original de uma cratera mude e não dure para sempre. Essas crateras de impacto são simplesmente removidas da Terra pela erosão ao longo dos milênios e é isso que torna tão difícil descobrir essas crateras. Mas as pesquisas se desenvolveram com enorme rapidez. Hoje, podemos contar com novos métodos de medição e dar uma olhada completamente nova na Terra. Em 2022, o pesquisador Andrew Glikson, da Universidade de Sydney, analisou novas medições geofísicas de Down Under e percebeu que essa enorme cratera, essa enorme reentrância sobre o continente australiano, poderia ser, na verdade, o resultado de um impacto de asteroide. Isso faz você se perguntar como uma cratera tão gigantesca poderia ter permanecido oculta da humanidade por tanto tempo. Glikson explica isso com as consequências da erosão. Ele diz: quando um asteroide atinge a superfície, ele cria uma cratera com um centro protuberante. Essa cúpula central protuberante pode sofrer erosão ao longo de milhões de anos e se tornar menos proeminente. Se a cratera não for simplesmente enterrada por sedimentos, uma colisão entre as placas tectônicas da Terra também pode engolir a estrutura, pois uma placa é forçada a passar por baixo da outra. Como podemos ver, não é tão fácil descobrir crateras com milhões de anos. Portanto, essa nova constatação é ainda mais poderosa porque encontramos a maior cratera de impacto já medida no planeta. E agora pense no que um pedaço tão grande poderia ter feito à Terra, se até mesmo um asteroide relativamente pequeno como o da Península de Yucatán já levou à extinção em massa de todo o planeta. Isso deve ter sido um verdadeiro Armagedon e eu diria que nem mesmo Bruce Willis, com suas habilidades de perfuração, teria tido chance contra o asteroide em questão. Glikson escreve em seu estudo que o impacto na Austrália ocorreu há cerca de 445 milhões de anos e pode ter levado a uma violenta extinção em massa durante o período Ordoviciano. O geólogo estima que 85% de todas as espécies foram eliminadas por esse impacto e pela reação em cadeia devastadora resultante. Infelizmente, a maior parte das evidências coletadas até agora sobre Deniliquen é apenas da superfície, e Glikson enfatiza que são necessárias perfurações profundas para fornecer a prova final da maior cratera da Terra. Eu mantenho você atualizado com todas as novas descobertas, mas você só pode fazer isso se seguir meu canal, e eu sei pelas estatísticas do YouTube que mais da metade dos espectadores não se inscrevem. Mas é totalmente gratuito, me ajuda imensamente, você não perde nenhum vídeo e me ajuda a ultrapassar os 30 mil inscritos. Então, pessoal, apertem o botão de inscrição. Há estruturas gigantescas não apenas na Terra, mas também no espaço. E os pesquisadores encontraram a maior estrutura cósmica do universo, algo análogo à descoberta atual na Austrália. E ela nos diz muito sobre o início do espaço e do próprio tempo, o Big Bang. Se você quiser se sentir muito pequeno, clique no vídeo abaixo e assista a filmagem da maior estrutura do cosmos. E se você quiser apoiar meu trabalho, visite a loja e compre alguns planetas galácticos de pelúcia, meteoritos reais e muito mais. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.